Como sabes, acabei de fazer 70 anos. Tenho a idade do documento magno, que é os direitos humanos, e não do homem, como o jornalismo televisivo continua a divulgar. Direitos humanos. E do Estado de Israel também. Sou contemporânea. Pois, e do outro senhor também, mas eu não gosto dele, portanto não digo. Queria dizer-te que o meu percurso não tem muito interesse. Estou a falar com sinceridade. Do ponto de vista artístico não tem interesse nenhum. Do ponto de vista testemunhal, tem. Digamos que há muito tempo, quando eu digo muito tempo, quer dizer dezenas de anos, percebi que tinha um papel, que é a coisa mais importante que nos pode acontecer na vida, a palavra. Ao contrário das pessoas que se sentem muito frustradas, eu senti-me de repente que tinha um papel. E esse papel não era centrado em mim, de maneira nenhuma. Era centrado no teatro, nos outros, primeiro, em geral, com uma, digamos, formação à força marxista-leninista, com experiências de vida que me deram alguma consciência política, tal como eu a entendi na altura. E não a entendi muito bem, mas entendi uma coisa que foi sempre permanente, é que é possível servir os outros, sem ser servil, nem subserviente. E uma coisa que eu tenho que dizer-te sinceramente é que, mesmo sem saber, o 25 de Abril, eu não vivia em Portugal, vivia em França, em Paris, com o meu companheiro que era exilado político. Portanto, houve um regresso, depois do 25 de Abril, um regresso para uma vida que tinha sido interrompida completamente, aos 20 anos, não é? E depois era preciso recomeçar essa vida. E foi preciso, em virtude de muitas vicissitudes muito pouco simpáticas, muito pouco abrilinas e terão sido, e muito pouco solidárias, generosas, coisas pessoais muito, muito tristes. Mas foi graças a esse magma de infelicidade pontual, de não saber exatamente, e agora, o que é que eu faço? Para onde é que eu vou? E não decidi assim muita coisa, fui indo consoante aquilo que me parecia no momento. E o que é que me pareceu? Que era preciso eu retomar, e já me parecia há muito tempo, retomar a minha formação universitária. Em Paris tinha tentado, contra ventos e marés e contra toda a gente, tinha tentado começar a minha vida universitária, não foi possível continuá-la, e cá comecei a estudar. Comecei pela Alliance Française, pois que tinha vivido em França e era já muito uma admiradora da cultura francesa e da literatura francesa. Aliás, não era diferença nenhuma minha, era assim a minha geração, não é? Era assim o país na minha geração. E depois comecei a retomar uns fios que tinham ficado soltos da minha infância. Não da minha, como sempre a minha vida não é determinada pela minha vida. A minha vida é determinada por coisas que aconteceram na minha vida. O meu pai era um amador de teatro. Era aquilo que se chamava então ensaiador. Ensaiava espetáculos de teatro na igreja paroquial, sendo ateu completamente, toda a gente era... eu acho que a palavra ateu, nem a palavra ateu se pronunciava, era nada, não é? E desde pequenos, eu e o meu irmão, o falecido ator Jorge Vasques, cujo túmulo está ali, tu has de vê-lo ali assim, ali naquele armário
com as máscaras de teatro ali. E ele está ali um bocadinho em cinzas. O Jorge pequenininho, eu pequena, e sabíamos peças de cor, que eram as peças que meu pai ensaiava, músicas que meu pai tocava à noite, não havia televisão. Portanto, ele tocava modas e sucessos do teatro de revista. E nós éramos muito pequenos e aprendemos tudo muito cedo. Naturalmente, sem pensar nisso. Na rádio, ouvíamos os atores, eu passava muito tempo sozinha antes do aparecimento do meu irmão, do nascimento do meu irmão, e portanto, eu sabia as vozes, conhecia as vozes, falava com as vozes, e depois Pedro vinha encontrar essas vozes, o corpo dessas vozes. Foi uma alegria interior tão grande. Bom, e apaixonei-me pelo João Perry, pela Eunice Munhoz, quando tinha 17 anos, porque vi um espetáculo no Teatro Avenida em Coimbra, um espetáculo que não era mais nem menos que um Bernardo Santareno, como é que se chama aquela tragédia terrível, o Édipo de Alfama, António Marinheiro, ou Édipo de Alfama, uma coisa, em que eu vi o Perry, que era o rapaz mais lindo que eu tinha visto na minha vida. Eu também não tinha visto muitos, porque eu sou de Coimbra e, portanto, aquilo era uma vilória insuportável. Acho que ainda é. E o João Perry, muito loiro, muito lindo, a trepar pelas paredes. Eu vi-o trepar. Eu não sei se isso aconteceu, mas eu vi. Vi-o subir as paredes e a Eunice extraordinária. Bom, aquela gente ficou-me para sempre na cabeça como duas paixões físicas. E ficaram para sempre. Entretanto, tudo isto ficou e deixou algumas marcas no ADN. Então, eu por aqui em Lisboa, a fazer cursinhos de teatro, a fazer animação teatral pelos bairros desfavorecidos, tudo com um centro muito grande no espaço da comuna, que nos emprestava coisas, emprestava o espaço. Era um centro nevrálgico das atuações. Comecei a pensar, eu tenho mas de fazer formação em teatro. Eu acho que é pelo teatro que eu vou poder ir, mas não era para ser atriz, nunca pensei tal coisa. É para fazer aquilo que eu achava que existia na altura, que era animação teatral, que era uma maneira de ser útil à sociedade, interveniente na sociedade, pela via do teatro. Eu não te saberia explicar muito mais do que isto, mas sabia que isto, sim. E pensei, não, vou fazer, porque eu sempre gostei de estudar, eu vou fazer um curso de teatro. Havia o curso de teatro da Comuna, que era muito famoso, e eu fiz as provas. Lembro-me como se fosse hoje, de todo o elenco da Comuna, o João Mota, a Manuela de Freitas, assustadora para mim, assustadora, o Carlos Paulo, toda aquela gente muito assustadora, muito interveniente, muito firme, muito juízes, o que é que está aqui a fazer, o que é que quer fazer. Bom, enfim, um susto permanente, mas fui aprovada. E, entretanto, fiquei a perceber que havia também exame, nessa altura, para o conservatório. Achei que, no caso da Comuna, que havia uma orientação muito politizada e muito, muito diretiva. E eu pensei, deixa-me ir fazer o exame no outro lado também, porque uma coisa assim, mais ampla, mais um curso público, é capaz de ter o tipo de formação que eu preciso. E assim foi, fiz as provas, é tão bonito, com quem é que foram os meus jurados, o professor António Ferreira, o ator António Costa Ferreira, lembro-me tão bem, o Luís Aguilar, que é meu amigo no Face, meu Deus, era o jovem bonito lá, professor, era o mais jovem professor da escola, foram umas provas inesquecíveis.
E eu não tive muito que pensar. Entre as duas instituições, pareceu-me que a formação que o Conservatório oferecia era, de acordo com os meus objetivos, menos estreita e mais formativa. Fiz o curso, fui muito feliz, felicíssima, fiz amigos até hoje nesse curso de 4 anos no Conservatório na Rua dos Caetanos, no final do curso disse para mim, em 81, disse para mim, não estou satisfeita, preciso de mais. Tinha contactado pontualmente com pessoas de grande interesse. O Osório Mateus tinha sido meu professor pontualmente, este ou outro professor tinham sido contactos pontuais que me tinham mostrado que havia mais. E eu fui para a Faculdade de Letras, fiz as provas ad hoc, que era para os trabalhadores. E então fui muito feliz. Fiz o curso e fui realmente muito feliz. E então tinha 2 ferramentas na mão. Fazia coisinhas, como aluna do Conservatório, fazíamos coisitas, não é? Com professores magníficos, como o Jorge Listopado, a Glória de Matos, a Águeda Sena. Enfim, a Águeda Sena não pode dizer que fosse uma professora extraordinária, mas era uma pessoa impressionante. E outros professores, assim, historicamente muito ultrapassados, mas muito impressionantes, o Eurico Lisboa, enfim, pessoas muito marcantes. E quando saí realmente e fiz o curso de letras mais jovem, com professoras e professores mais da minha idade, próximos de mim, ideologicamente, etc., tudo aquilo fez muito sentido. E então, como eu acho que os deuses existem, os deuses, em vicissitudes várias, determinaram. Eu percebi que fui dar aulas de francês e de português para completar horários, aquelas substituições, como toda a gente que se preza, e depois surge um convite. Surge o convite do Expresso, através das minhas grandes amigas, Anabela Mendes, ainda esta noite sonhei com ela, sonhei um sonho terrível, Deus queira que tudo seja só exorcismo, e uma amiga dela, que era a Teresa, que infelizmente já faleceu, e a intervenção muito amiga da Maria Emília Castanheira, que era a minha colega de turma no Conservatório, a mulher do José Manuel Castanheira, era a minha colega de turma no Conservatório, grandes amigas. Bom, conjugaram-se aquelas astras, que eram realmente aquelas astras, para me ajudar num momento que eu estava a passar, mais um muito difícil e fantástico. Estava, de repente, com crítica no Expresso e um professor, deveria ser meu professor, o José Peixoto, telefonou-me a dizer que o Listopado me queria convidar para dar aulas no Conservatório. E fui. E achei natural. Era natural. E entrei no Conservatório, Escola Superior de Teatro e Cinema, só seria isso muito em 1986, eu entrei em 87, e começa aí outro capítulo da minha história, que eu acho que é o capítulo que interessa às artes performativas, sobretudo ao teatro, porque como crítica, que foi uma grande aprendizagem, eu devo muito ao facto de ter sido crítica de teatro, com todos os sofrimentos inerentes a essa prática, que é muito sofrimento, muito estudo, muito sem saber o que fazer, como é que a gente se comporta. Muita solidariedade também do Carlos Porto, que tinha sido meu professor no Conservatório e depois era o veterano da crítica e que era meu amigo, ou pelo menos era uma pessoa que me apoiava. Portanto, desenvolve-se esse capítulo. Esse capítulo encerrou-se em 2001 no Expresso, que eu saí do Expresso porque estava doente e já tinha
uma pancada de anos, já tinha 2 décadas daquela experiência fantástica, fantástica, que eu não tive sempre maturidade para estar à altura daquela exigência, mas sofri bastante, porque não sabia muito bem responder ao que é exigido em cada momento de um crítico de teatro, e que é uma coisa terrível. Estás a ver? Esta é a síntese. Eu não fiz nada artisticamente. Eu coloquei-me ao serviço do teatro. Oh Pedro Mendes, o que é que se retira de uma carreira de ensino? Eu vou fazer a minha parte agora. E a minha parte compõe-se de 2 alíneas antitéticas. Vou-te dizer, pois, aquelas coisas que se tem que dizer, que se aprende imenso com os alunos. Aprende-se, sobretudo, que não há amigos. Não há realmente amigos. E é como na crítica de teatro, é igual. Não há amigos, há interesses. E é tão fácil a gente cair nas armadilhas. Caí nas armadilhas todas, porque não sou assim tão esperta como acho que sou. E, portanto, a armadilha afetiva é uma armadilha terrível. Então, como professora, tentei fazer diferente. Isso tentei. Tentei fazer diferente, errei imenso. Nossa mãe! Mas o que eu errei? Também, tal como na crítica, não estive sempre à altura daquilo que nos é exigido. Não é pela escola, não é pelos alunos, que exigem muito pouco. Contentam-se com muito pouco. Olha, contentam-se muitas vezes com serem animados, serem enganados, serem seduzidos com uma cenoura. E como eu nunca tive essa cenoura, porque eu não sou diretora de nenhuma companhia, nem era encenadora, que são coisas importantes para que os alunos tenham respeito pela cenoura, era preciso, efetivamente, que eu desse o meu sangue e a minha carne, porque eu não tinha nada para lhes oferecer, nada. Não podia abrir a porta da minha casa de teatro porque não a tinha. Não podia abrir... Bem, a porta da minha casa não abro. Isso é muito simples. Abro-te a ti, porque tu já és crescido. E eu também. Mas tentei estudar, como te digo, e tentei ser amiga a partir de uma determinada época, porque nós, como professores, primeiro queremos nos afirmar. E, portanto, e nessa fase, a fase da minha afirmação era a fase em que eu ainda era crítica de teatro. E é muito difícil compactualizar, estou a inventar um bocadinho uma palavra, estas 2 tarefas. Porque os professores do conservatório, meus colegas, tinham receio do que eu poderia escrever no Expresso, que era o jornal mais importante. Portanto, tudo, sabes, se vivia num território de ambiguidade. E os alunos a mesma coisa. Quando eu deixei de ser crítica, eu fiquei mais livre. Mas, por outro lado, fiquei menos sedutora, porque eu já não era crítica de teatro. Então eu tive que estudar ainda mais. E passei a fazer uma coisa que eu não fazia muito ostensivamente, fazia só no meu coração, que era estar ao serviço dos alunos, afetivamente também. Portanto, ser o colo de que todos os alunos das escolas artísticas precisam. Não o professor ou a professora que lhes dá graxa e que lhes diz: ai, que lindo que tu és, anda-me cá contar as fofocas lá da tua companhia, mas a professora que dizia: tens aqui um ombro, podes dizer-me o que quiseres, que nada sairá daqui, mas agora vamos ao trabalho. Portanto, esta foi a minha vitória, sabes? Sobre mim.
Foi ao contrário. Foi a comunicação social que tirou espaço à crítica. É muito interessante. E sabes, Pedro, esse é talvez o território das tuas interrogações que é mais difícil de responder, não porque não há respostas objetivas, diria que para cada jornal sua realidade, ainda que haja uma atmosfera geral no nosso país. Em Espanha não é tanto assim, por exemplo. Em França não é tanto assim. É muito interessante. Tem a ver também com a perda de importância que a imprensa escrita tem neste momento, tem nos últimos anos. A imprensa escrita deixou de ser determinante. As redes sociais são determinantes. E eu sinto isso. Tu has de reparar que, sem ser crítica de teatro, eu, de vez em quando, ouso, é do verbo ousar, colocar a minha opinião, ou parte da minha opinião, ou um sinal da minha opinião, é mais isto, porque eu sou um belo escorpião, um sinal da minha opinião nas redes sociais, porque acho que é o grande meio de comunicação. E a imprensa escrita perdeu esse lugar. Os jornais são todos fracos, pobres, dependentes, evidentemente, diretamente, tal como as televisões, dependentes dos financiamentos dos empresários, que cada vez há menos para poderem investir para perder, porque nos jornais perde-se dinheiro, não se ganha dinheiro. E estou-me a referir só se ganha dinheiro se fizer qualquer coisa de muito mau num jornal. Quando me dizem o Correio da Manhã é um mau jornal, não me dizem assim, dizem, mas é o jornal que mais vende, mas Eugénia, pois é, porque faz mau trabalho. E, portanto, evidentemente que eu acredito que a crítica de teatro, ou a crítica de dança, ou a crítica literária, ou a crítica de pintura, de que existem somente resquícios, tem a ver com a perda de importância da imprensa escrita. Como te disse há bocado, estás a meter-te num território cheio de vespas. Sabes que as vespas são terríveis, são muito assassinas. Esse caminho que estás a percorrer agora é muito assassino e faria com que eu própria pusesse mais umas achas na fogueira que me há de matar no final. E eu acho que, sim, eu estou sempre de acordo. Para mim, que haja de tudo muito é o que eu mais desejo. Já houve tempos em que eu não pensei assim. Agora penso assim. Que haja de tudo muito, porque há públicos para tudo e há sempre maneira de fazer a diferença. E eu acredito, já não acredito na revolução, mas acredito nessa revolução, que não é uma coisa em que se seja coerente a 100%, não é possível, mas que se pode tentar ir fazendo um bocadito melhor dentro das tuas restrições pessoais. Sim, acho que era magnífico, mas não te esqueças, o papel importante, porque eu estou a fugir da tua pergunta, mas eu já te dou um toque, um sinal daquilo que eu não quero dizer. Há uma componente na criação contemporânea. Eu vou só falar do teatro, vou dizer teatro, sabendo nós que o teatro é um chapéu de chuva com muitas varetas, um chapéu de chuva que engloba imensos subgéneros, etc. E não há uma separação das artes como havia no princípio do século. Nós, do século XX, nós já estamos no XXI. Há uma característica que eu tenho vindo a observar e sobre a qual não sei se quero escrever, porque é muito dura, mas há uma componente na própria criação teatral contemporânea, dos grupos mais contemporâneos, que implica, e tu pensa em espetáculos de agora, e não de há 10 anos, de agora, que implica
uma autodenegação da crítica alheia. Ou seja, há espetáculos, pensa em alguns espetáculos, por exemplo, eu vou buscar aqui estes, porque eles sabem que eu gosto imenso do que eles fazem e não gosto imenso do que eles fazem, portanto depende, não é? Mas eles sabem, ou pelo menos alguns deles sabem, que não sou inimiga nenhuma, simplesmente posso usá-los como... porque eles são grandes e crescidos. O Teatro Praga. O Teatro Praga é uma estrutura de criação que eu vi nascer, e antes de nascer já os conhecia, foram meus alunos, todos eles, ou quase todos eles, e meus da escola, e meus também. Portanto, o Teatro Praga evoluiu imenso desde o seu nascimento nos anos 90, não é? Evoluiu imenso, como é claro, não é? Quem não evolui estagna. Mas é muito interessante, e eu até sei dizer porquê, mas isso não digo, que na última fase, na mais recente fase da sua criação, os Praga contêm em si muito claramente, eu acho que eles até são suficientemente abertos para o dizerem, ainda que de modos vários. Dizem-no nos programas mais ou menos pindéricos que têm no canal Q, aí vê-se muito bem posições e posturas, digamos que ajudam a compreender porque é que os Praga acham que não podem ser criticados, não podem ser avaliados. E isto é uma questão geracional muito geracional. E eu sou a questão geracional da coisa que aprendeu a crítica pelo meio do Barthes, etc. Eu bebi o leite estruturalista, portanto, não sei ver o mundo, e problema meu, não estou a dizer que é dos outros, problema meu, só consigo ver o mundo como estruturas e, portanto, não consigo olhar e consigo amar ou não amar, mas procuro sempre estruturas. E então, o Teatro Praga, por exemplo, é um dos exemplos mais, passo o pleonasmo, dos exemplos mais extraordinários de um tipo de criação e de criadores, que são vários criadores muito diferentes entre si, que negam, que o dizem, aliás, claramente, que não há possibilidade de serem criticados. Bem, para já, se tu os criticas, como eu já apanhei isso, ele diz-me que não, mas sim, o Teodósio chamou-me fascista no Facebook, portanto, que é uma coisa que me dói, e ele sabe, porque ele é uma pessoa extraordinariamente perceptiva, inteligente, e ele sabe que ao dizer isso, ele atacava no sítio. Agora, ele diz que não, ele esqueceu-se, mas está no Facebook, está na nuvem, toda a gente pode ir buscar. E portanto, a própria, isto para te dizer, agora amplia, eu estou, coitado, a utilizar este exemplo, porque é um exemplo que me é próximo, portanto, eu posso dizer que a própria criação contemporânea, e eu poderia amplificar para outras modalidades artísticas, contém em si, no seu próprio ato de criar, a impossibilidade de ser criticado, de acordo, evidentemente, com um ponto de vista que lhes é próprio. Bom, estás-me a tocar também num outro ponto muito interessante, muito interessante. Deixa-me cá ver se eu tenho aqui neste, que eu queria fazer o meu boasting das minhas óperas. Olha, não fiz boasting nenhum e não sei onde é que está o raio do livro. Mas um sobre, justamente, que a Fundação Gulbenkian publicou, eu tenho a impressão que já nem tenho nenhum, que foi escrito pela Ana Caldas e por mim, sobre uma experiência, eu pertenço também ao Clube Unesco para a Educação Artística,
e foi uma experiência que o Clube Unesco levou a cabo, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, de 4 anos em escolas TAPE, em escolas com necessidades particulares, pertencentes a regiões e a bairros desfavorecidos e com problemas concretos que nós acreditamos que a educação artística pode ajudar a resolver. Pelo menos fortifica as crianças e fortifica-as como cidadãos. E dentro deste quadro é que se pode falar de educação artística, porque digamos que há a educação artística, que é a educação das artes, ou seja, a educação, como se diz, através das expressões, o ensino da expressão musical, o ensino da expressão dramática, o ensino da expressão da dança ou do movimento, o ensino da expressão plástica, que está incluída na educação, ou seja, para todas as crianças, que não visa esta educação, a educação artística, não visa formar artistas, mas sim formar cidadãos com proximidade, com intimidade com as artes. E depois há a formação artística. Portanto, a educação artística é para o cidadão em geral na educação, a formação artística ou ensino artístico é aquilo que nós fazemos nas escolas de ensino superior ou de ensino secundário, que visa formar artistas em especialidades concretas, atores, cenógrafos e figurinistas. Estás a ver? Portanto, ok, eu devo dizer que se tu te pudesses colocar, que não podes felizmente, nos meus sapatos, como se diz em americano, para veres diacronicamente, para percepcionares o que se andou, eu que fui aluna, como tantos outros, e tantos outros antes de mim, do Conservatório de Teatro, em Lisboa, verias que o caminho que se andou no ensino artístico do teatro, da música, da dança, é, como é que eu tenho de dizer, faz de conta que era outro mundo, houve o 25 de Abril, houve ruptura extraordinária, importante, não sei se as modalidades não feriram e ofenderam muitas pessoas, verdade, mas foi importante. Deixa-me dizer-te isto antes, que é a minha caixa. Vou-te oferecer uma caixa, como se diz em jornalismo. A minha caixa é esta. Por falar em 25 de Abril, fala-se naturalmente em PREC, período revolucionário em curso. Não te esqueças, Pedro Mendes, copy-paste, que está um PREC a acontecer no teatro em Portugal, desde que o Tiago Rodrigues entrou no Teatro Nacional. O Teatro Nacional Dona Maria II tem tido um PREC, que nunca teve no tempo do PREC. E é extraordinário como há este desfazamento temporal, mas a Revolução de Abril só entrou no Teatro Nacional Dona Maria II, mesmo profundamente, com o Tiago Rodrigues. Eu não sei se é isso que ele tinha na cabeça, nem precisa de ser. É muito interessante como as coisas podem estar desfasadas no tempo. Voltando então à questão daquilo que se andou na educação artística e no ensino artístico, eu dir-te-ia que no ensino artístico andou-se muitos quilómetros. Nós temos, e estou-te a dizer isto com conhecimento de causa, nós temos deficiências nas nossas escolas superiores e, sobretudo, nas escolas secundárias ou profissionais, chamam-se escolas profissionais
de nível secundário, 10º, 11º, 12º anos, e depois o ensino superior. No ensino superior e no ensino profissional, nós andamos quilómetros enormes e podemos comparar internacionalmente com menos dinheiro. Agora, devo dizer-te que em termos de educação artística, ou seja, educação formal, no currículo formal, incluindo a formação dos professores, dos docentes, para os ensinos básicos e secundários. Está tudo por fazer. E é uma vergonha. Repara, o Clube Unesco para a Educação Artística é uma instância privada. Claro, financiada, senão não se podia, financiada pela Câmara Municipal de Lisboa, pela Fundação Calouste Gulbenkian, pela empresa EDP. Quando eles se dispõem a financiar, nós fazemos coisas no terreno. O que é que fazemos no terreno? Formação para os docentes de escolas TAPE, de escolas difíceis, através das expressões artísticas. Mas isto é uma gota de água que se perde no oceano. Que se perde. Porquê? Porque esta educação devia ser formal, incluída no currículo formal. Se eu te disser que no Ministério da Educação chegou a haver concorrência direta com serviços do Ministério, que também faziam estas gotas pelo país a dar formaçõezinhas, quando o que é preciso que o Ministério da Educação faça é realmente alterar os currícula, alterar a planificação curricular e integrar para todos, universalmente, a educação através das artes. Eu, por acaso, vi vários espetáculos ultimamente que me tocaram muito particularmente, por razões diferentíssimas. Bem, devo dizer uma coisa, um espetáculo marca sempre. Mas tu queres que eu te diga espetáculos que me deram alegria ou que me deram tristeza? Espera, eu escolho. Vou-te dizer, se eu fosse dona de um prémio, acabei de falar à antiga, de um prémio, disse eu. Ai, valha-me Deus, isto pega-se. Dona de um prémio que pudesse atribuir para esta temporada que se encerra, eu atribuí-lo-ia à Companhia de Teatro de Almada. E sabes porquê? Porque reparo que o Rodrigo Francisco está finalmente como dizer, não é a libertar-se do poder, da influência do seu mestre Joaquim Bonito, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer, está de uma maneira, eu não sei se ele percebe isso, porque pode não ser intencional. O Rodrigo Francisco está a adotar, a criar, a assumir uma língua própria, uma linguagem própria. E isso tem-me dado imenso prazer. E o Brecht, que vi na Companhia de Teatro de Almada, com um elenco de jovens, todos eles muito jovens, excepcionais. Excepcionais. O espetáculo que o Rodrigo Francisco tem em cena e que ele próprio encenou, com um elenco maioritariamente jovem, e quando eu digo jovem, jovem para mim não é uma necessidade. Eles são jovens e estrelas, fabulosos, muito bons atores. Falo, por exemplo, do Carlos Wallenstein, que é, ou a Ana Cris, estrelas, mas estrelas, sabes, em qualquer lado do mundo, de tirar a respiração. Vi também espetáculos para a infância e juventude.
Eu tenho uma particular estima e uma particular raiva relativamente a este instrumento tão importante para a educação artística, que é levar as crianças e os seus pais, e aqui entre nós, e sobretudo os seus professores, que regra geral são uns reacionários absolutos em termos de gosto e em termos de leitura do mundo. Vi 2 espetáculos que me tocaram muito. Um foi no Teatro de Massamá, encenado pelo Fernando Gomes, um ator e encenador cujo percurso eu tenho seguido fervorosamente ao longo dos anos, fervorosamente, para gostar ou desgostar, mas que tenho um respeito enorme pelo Fernando Gomes e por aquilo que ele faz com a linguagem musical e com um teatro que muitas vezes toca o vaudeville e a revista. O que é que ele faz com isso para as crianças? O que é que ele diz com isso? É extraordinário. Ele é efetivamente uma pessoa muito especial. E vi também um espetáculo para a infância e juventude, deixa-me cá ver, em Almada. Estou-te a dizer, aquela companhia tem uma programação este ano de trus, encenado pela Teresa Gafeira, com cenografia e figurinos do António Lagarto e a partir do Aquilino Ribeiro. É também uma pedrada no charco e é ousado trazer também para as crianças. Eu não me acredito muito, e isso o Bando ensinou-nos ao longo destes longos 30 e muitos anos de existência, que essa coisa do público infantil-juvenil tem dias. Os públicos, não é preciso fazer especial para as crianças, não é preciso fazer especial para os jovens, é preciso que os espetáculos tenham componentes, evidentemente, que possam facilitar a esses públicos específicos a sua entrada nos seus universos. Eugénia Vasques, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Pedro.